Hoje nós, de fato, enfim, nós estaremos dando a conclusão de uma série que foi iniciada na primeira quarta-feira de janeiro. Os irmãos lembram o nome dessa série? A cura do cego Bartimeu, não é isso mesmo, a série? Não é? Moisés atravessando o Mar Vermelho, é o nome da série? Não. A igreja ao longo das eras. Uma leitura histórico-profética e simbólica da igreja de Cristo a partir de Apocalipse capítulos 2 e 3. E aproveitando, amados, como hoje é o encerramento dessa série, dessa ministração, eu quero relembrar que a nossa perspectiva de estudo, é importante dizer isso, eu falei em algumas ocasiões, talvez quase todas, na grande maioria, mas eu quero repetir, eu quero destacar novamente a nossa perspectiva de leitura, a nossa perspectiva de entendimento ou de observação das 7 cartas escritas às igrejas da Ásia Menor. Lembram que o título diz que é uma leitura histórico-profética. Nós entendemos que é uma leitura histórica porque essas igrejas realmente, elas existiram no primeiro século. Quando João, ele endereça essas cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor, atualmente na Turquia, ele não inventou essas igrejas. Ele, de fato, escreve para os bispos, para os anciãos, para os presbíteros daquelas 7 cartas, daquelas 7 igrejas que existiam na Ásia Menor. Mas a nossa leitura não é apenas uma leitura histórica, que olha lá para o primeiro século. Nós avançamos um passo a mais, nós subimos um degrau a mais no entendimento, no conhecimento, e compreendemos que a nossa leitura, a nossa perspectiva também é profética, porque sabemos, esse ministério entende e compreende que cada uma das 7 igrejas do Apocalipse corresponde a um momento, amém? Corresponde a uma etapa, corresponde ao quê? A um bloco da história geral da igreja do ponto de vista profético. Mas, e eu quero salientar, esse é o ponto mais importante, a nossa leitura é espiritual, a nossa leitura ela é simbólica. Eis a importância de identificarmos então, nessa leitura, aquilo que nos ensina, aquilo que nos adverte, que nos encoraja, que nos corrige, quando nós contemplamos cada uma dessas 7 igrejas. Pastor Josué, mas se eu quiser de repente fazer um estudo, comprar um livro de história da igreja do primeiro século, se eu quiser estudar cada uma dessas 7 cartas, dessas 7 igrejas lá do primeiro século, há algum prejuízo? De modo algum. Você pode estudar a geografia, você pode estudar o contexto histórico, o contexto econômico. Se você porventura encontrar nos livros de história, na arqueologia, alguma lista de membresia da igreja em Éfeso, de Sardes, de Tiatira, de Pérgamo, não tem nenhum problema, você pode citar os nomes dos irmãos que viveram naquela cidade específica, não há nenhum problema. Mas perceba que esse entendimento é o entendimento mais raso, é o entendimento superficial, e nós não devemos ficar presos a esse entendimento, a esse conhecimento, mas aos blocos proféticos. Isso é muito importante. Nós vimos na semana passada, nós começamos com a carta da igreja em Filadélfia. Lembram disso? Sim. Vocês não estavam. Quem estava aqui? Nós vimos a carta à igreja em Filadélfia. Nós verificamos que profeticamente esse período ele equivale, ele corresponde a um período dos anos de 1700, dos anos de 1800, ou seja, séculos 18 e 19, onde houve um grande avanço e uma revolução evangelística no mundo. Grandes nomes que são citados na história da igreja são frutos
foram alcançados pelo evangelismo, pela palavra evangelística. E aqui eu não quero entrar nos méritos, se houve de repente alguma deturpação ou não da palavra, se pregaram o evangelho por obras, mas a grande questão, a grande verdade é que nos anos de 1700 e 1800, muitas partes do mundo, do planeta, recebeu a visitação de missionários, de evangelistas, e a palavra chegou. Então Filadélfia é um período em que houve uma grande revolução, um grande avivamento evangelístico. Essa é a estrutura profética dessa carta. Mas simbolicamente, é aquilo que nós temos que entender, temos que prender a nossa visão e a nossa atenção. Lembra que eu falei isso muitas vezes, espiritualmente e simbolicamente. As características, sejam elas negativas, sejam elas positivas, podem se repetir ao longo, no decurso da história, tanto coletivamente quanto individualmente. Pastor Josué, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que é possível que hoje, na era da igreja, no bloco que nós conhecemos como Laodiceia, porque profeticamente estamos vivendo o último período da igreja. Tem clareza disso, todos os irmãos? Amém. Profeticamente estamos no último período da história da igreja, mas espiritualmente ou simbolicamente, algumas comunidades de fé, algumas igrejas podem estar vivenciando características negativas ou positivas de qualquer uma das igrejas que antecederam. Ou de repente, individualmente, alguém pode estar vivendo ou experimentando algo de Pérgamo, sim ou não? Algo de Tiatira, sim ou não? Algo de Sardes, sim ou não? Algo de Éfeso, algo de Filadélfia, e seria bom. Algo de Esmirna, seria bom também. Não propriamente a perseguição, mas se for necessária a perseguição para que a nossa fé ela seja purificada, por que não? Então esse é o ponto mais importante, queridos. Sempre que vocês lerem essas cartas, mantenham viva essa estrutura. Quer estudar história? Estude. Quer entender os períodos, os blocos proféticos? Entenda. Mas o mais importante é a leitura, é a interpretação, é o viés, é o foco espiritual e simbólico. Semana passada nós começamos, foi a primeira parte da ministração sobre a igreja em Filadélfia. Alguns irmãos não estiveram, já está disponível no YouTube, no nosso canal, e nós demos um título para a ministração da semana passada. Quem é que se lembra? Filadélfia, a igreja guardiã, a igreja guardiã. E por que foi dito que Filadélfia é a igreja guardiã? Lembram que é uma igreja que guarda as palavras do Senhor? Quem se lembra, igreja? Guarda as palavras do Senhor. E nós trabalhamos dentro desse texto e outros textos que foram apresentados, que é uma igreja guardiã que guarda as minhas palavras. Minhas, me refiro a quem? As palavras de Cristo, as palavras de Jesus. E nós vimos ali 4 características ou 4 expressões do guardar a palavra. É uma igreja guardiã que guarda a palavra apostólica. E o que significa guardar a palavra apostólica? Significa que nós olhamos para Cristo como o primeiro, o apóstolo primaz, o primeiro de todos os apóstolos. Não adianta olhar para as Escrituras, meu irmão, não adianta olhar para o Novo Testamento e apenas entender que o Novo Testamento, a sã doutrina, a palavra apostólica, ela é algo que surgiu dos apóstolos, que foi defendido pelos apóstolos. Isso é verdade? Isso é verdade. Isso é correto? Isso é correto. Mas a nossa visão sempre deve partir de um ponto de início. Qual o ponto inicial? Jesus Cristo. Jesus é o primeiro apóstolo. Jesus é o apóstolo de Deus, é o enviado do Pai, porque ele declara em João que o meu ensino, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E aquele que quiser conhecer a vontade do meu Pai deve conhecer a doutrina. Então nós temos que entender que guardar a palavra apostólica
é guardar a palavra não tão somente de Paulo, não tão somente de Pedro, ou de João, ou dos apóstolos, mas primeiramente e especialmente guardar a palavra do apóstolo. Então, o apóstolo falou, nós devemos guardar a palavra do apóstolo, que no fio condutor da palavra sabemos que essa palavra, ela parte do Pai, ela passa para o Filho, do Filho para os 12 apóstolos do Cordeiro, depois dos 12 apóstolos do Cordeiro para os demais apóstolos da igreja, e depois para homens idôneos. E a palavra chega até nós. Nós estamos guardando a palavra apostólica, que começa lá como origem no Pai. Isso ficou claro para os irmãos? Guardar a palavra apostólica, guardar também a palavra messiânica. Pastor, mas o que quer dizer guardar a palavra messiânica? Não entenda messianidade, não entenda messiânica, o messianismo como um movimento de colocar quipá na cabeça, de guardar o sábado, de não comer carne de porco, de guardar as festas, observar as festas de Israel, de aprender hebraico, de ter qualquer tipo de coisa exterior que ligue você a Israel. Isso é um movimento messiânico. Não, mas guardar a palavra messiânica diz respeito a ter no coração, ou a ter sobre o coração, a mesma unção que repousou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lembra do texto que nós lemos em Lucas capítulo 4? Essa revisão é importante para depois nós engatarmos aqui na finalização da carta à igreja em Filadélfia. Lucas 4. Jesus Cristo, após ser tentado no deserto da tentação, ele vai para uma sinagoga e ele lê um texto de Isaías que diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para ungir Cristo, Messias, e ungiu para colocar em liberdade os cativos, devolver a vista aos cegos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse é o espírito verdadeiro do Messias, da libertação, também da realeza, porque o Messias diz respeito ao governo, o Messias diz respeito à autoridade. Não esqueçamos nós, amados, que os judeus eles esperavam, antes da encarnação do Verbo, um Messias. Por toda a história de Israel, eles esperavam por um Messias, mas um Messias que os libertasse da Assíria, um Messias que os libertasse da Babilônia, um Messias que os libertasse ali da Grécia, da Macedônia, e finalmente no período de Cristo, um Messias que os libertasse das garras do Império Romano. Mas um Messias que viesse com espada, um Messias que viesse com autoridade humana, com um exército, mesmo com o poder, com o governo de Deus, mas para fazer uma obra humana. E o espírito do Messias é o espírito de paz, de pacificação, é um espírito de Mateus capítulo 5, de Mateus capítulo 6, de Mateus capítulo 7, do sermão da montanha, dos bem-aventurados, daqueles que são pacificadores, daqueles que amam a justiça, que têm fome de Deus, que têm fome da justiça e da palavra de Deus. Sobre nós deve repousar também o mesmo Espírito. Nós somos guardiões da palavra apostólica, diga amém. Nós somos guardiões da palavra messiânica, diga amém. Mas nós também devemos ser a semelhança de Filadélfia, que guardava as minhas palavras, as palavras do Senhor, guardiões da palavra salvadora, da palavra salvífica, da palavra de graça. Porque qual é a mensagem do Evangelho? O que diz o Evangelho? Qual é a mensagem do Evangelho? Condenação. É isso? A palavra Evangelho significa uma péssima notícia, significa a pior das mensagens. Evangelho é uma boa nova, Evangelho é uma boa notícia. Nós também devemos, à semelhança de Filadélfia, sermos guardiões da palavra de graça, da palavra de salvação. Nós não podemos ministrar algo que seja diferente da palavra do Evangelho. Nós não podemos ministrar algo que seja diferente do Evangelho. Qualquer coisa que passe, que ultrapasse, que vá além do Evangelho, como disse o apóstolo Paulo
Aos irmãos da Galácia, isso é anátema, é maldito, é um pseudo-evangelho, é algo diferente, distinto daquilo que Cristo é, daquilo que Cristo realizou. Então nós somos guardiões da palavra apostólica, porque entendemos que Cristo é o apóstolo. Nós somos guardiões da palavra messiânica, porque o espírito de libertação, de serviço, de unção também está sobre nós. Nós somos guardiões da palavra de graça e salvadora, e somos guardiões também da palavra da perseverança. Lembram disso? Da palavra escatológica. Escatológica o quê? Para os últimos acontecimentos, a palavra do fim. E o que Cristo diz sobre o fim? Nós temos que guardar a palavra dele, as minhas palavras, a palavra da confiança, a palavra da paciência e a palavra da perseverança. Um cristão verdadeiro, um cristão genuíno, é alguém que ele tem dentro de si confiança. Amém? Ele tem dentro de si a perseverança, ele tem a paciência de suportar as tribulações, de permanecer firme e fiel ao Senhor, porque ele olha firmemente para o autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus, o nosso Senhor. A nossa paciência, a nossa perseverança, a nossa constância, o nosso permanecer, eles são decorrentes de quem nós depositamos, ou para quem nós depositamos a nossa fé e a nossa confiança, que é o Senhor. Esse foi o resumo daquilo que foi exposto na semana passada. Eu quero ler com você agora Apocalipse capítulo 3, versículos 7, 8, versículo 12, e também Isaías capítulo 9, versículo 6. Apocalipse capítulo 3, versículo 7, 8, versículo 12, e também Isaías 9, 6. Quem achou, diga achei. Diz o texto: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não, o que diz o texto? Não negaste o meu nome. Guarde isso. Versículo 12: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o que? O nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Percebam a recorrência e a repetição do termo nome. Nome, nome, nome. Abra agora a sua Bíblia lá em Isaías, Antigo Testamento, ou se você preferir chamar de Bíblia hebraica, chame de Bíblia hebraica, capítulo 9, versículo número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, dois pontos. Está com a sua Bíblia aberta? O seu nome será. Aqui o texto vai dizer qual será o quê? O nome do menino que iria nascer. É um texto profético. O nome será. Maravilhoso. É o nome. Concorda com o texto? O nome será Conselheiro. Concorda com o texto? O nome será Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Vamos voltar para Apocalipse apenas para deixar o texto aberto. Apocalipse capítulo 2. Queridos, preste atenção naquilo que eu vou dizer para vocês. Quando nós falamos de nome na Bíblia, quando falamos de nome nas Escrituras, e principalmente no Antigo Testamento ou na Bíblia hebraica, na concepção judaica, podemos até dizer na concepção judaico-cristã, mas principalmente na concepção judaica, o nome, entenda isso, sempre vai estar relacionado a algo ou a uma história. Eu quero explicar isso melhor para vocês. Lembram do caso de Abraão?
originalmente ele tinha um nome, Abrão, que significa pai elevado, um pai superior, um pai elevado. Eu não vou pregar aqui sobre Abraão, eu quero apenas citar alguns exemplos para vocês compreenderem qual é o significado e a importância na concepção judaica de um nome. Deus mudou o nome de Abrão para, como nós conhecemos, Abraão, de pai elevado para pai de nações, para pai de multidões. Por quê? Houve algo na história humana de Abraão, houve algo na experiência de Abraão que possibilitou esse nome. Sim ou não, pessoal? Concordam com isso? Amém? Moisés. Quem nunca ouviu falar de Moisés? Todos conhecem a história de Moisés, que significa, de acordo com o hebraico, uma raiz hebraica, Moshá, salvo das águas, ou que seja, na sua origem egípcia, significa filho ou criança. Eu prefiro a origem hebraica, que significa salvo das águas, porque aquele garoto, aquele menino, aquela criança, aquele filho recebeu o nome de Moisés. Pastor, que pergunta mais besta, né? Por quê? Mas eu gosto de fazer pergunta besta para ouvir os irmãos me ajudarem nas perguntas. Ele foi salvo das águas. Concordam com essa argumentação que o nome está vinculado a algo? O nome está vinculado a uma experiência ou uma história de vida? José, no Egito, o nome José significa aquele que acrescenta. José, ele se tornou o governador do Egito. Eu estou repetindo casos e histórias que todos vocês conhecem. O nome egípcio de José era Zafenate Paneia, que é provedor, o mantenedor, o sustentador da vida. Por que será? Porque a terra sobreviveu por intermédio de uma ação divina, mas instrumentalizada por quem? Pelo Zafenate Paneia, o provedor da vida. O nome está vinculado a algo? O nome está vinculado a uma história, a um evento? Sim ou não? Está. Jacó, que significa suplantador, que significa usurpador, que significa enganador, que estava no ventre da sua mãe, agarrando o calcanhar do seu irmão Esaú, porque a história de Jacó foi uma história desde o seu nascimento de quê? De suplantar, de passar a perna, de enganar. Essa é a história de Jacó ou não é a história de Jacó? E ele tem um encontro com um anjo, ou com o próprio Deus, lá no Val de Jaboque. Tem uma luta, e ele é tocado na articulação da sua coxa, e o nome dele é mudado para Israel, príncipe de Deus, príncipe dos exércitos de Deus. Apenas para vocês verificarem que a Bíblia apresenta os nomes vinculados a uma experiência, a uma história, a uma realidade vivencial, a algum acontecimento. Pastor, mas quer dizer que todo Jacó teve a mesma história? Todo Moisés teve a mesma história? Todo José teve a mesma história? Não, esses nomes são marcos. Não esqueçam que a Bíblia é revelação. Esses nomes são marcos, são ícones, são símbolos da revelação do propósito de Deus. Então eu preciso tomar esses nomes, essas experiências como marcos e como ícones e como símbolos, para que eu consiga extrair a verdade e a revelação de Deus para a minha vida. Isso é simbólico, porque senão seria o quê? História, seria o quê? Profético. E teria qual ação na minha vida? Nenhuma. Mas simbolicamente e espiritualmente eu posso extrair cada uma dessas experiências. Mas porque eu trilhei até aqui apresentando esse caminho para vocês? Porque o nome na cultura hebraica, além de representar algo ou uma história, nós temos que ver outra coisa a respeito do nome. Nós não podemos reduzir o nome àquilo que está escrito, às suas formas, ao seu som. Nós não podemos reduzir a uma briga hoje, aliás, ela já é antiga, sobre qual é o nome de Deus. Já viram essa briga na internet, nas igrejas? Qual o nome de Deus? E aí, irmãos? É Yahvé? O nome de Deus é Yahu? O nome de Deus é Yeshua? O nome de Deus é Jesus? O nome de Deus é Jesus? Qual o nome de Deus, afinal de contas?
do inominável, aquele que não pode ser classificado, reduzido, contido em nada, pode ser expresso através de nomes que identificam, caracterizam atributos de Deus. E eu estou falando isso a respeito do nome, porque está escrito aqui em Apocalipse, nós acabamos de ler, que é uma igreja que não nega o nome. Então é fácil, pastor Josué, eu não vou negar o nome. Que nome é esse aqui? Quem é que fala a igreja, cada uma das 7 igrejas? É João que fala? Quem é que fala a igreja? Jesus. Pronto, está resolvido o problema. É só não negar o nome de Jesus que está resolvido o problema. Será que é por aí, pessoal? Será que se você apenas guardar, identificar os caracteres, isso é reduzir o nome? O nome de Deus, perceba, o nome de Jesus não podem ser reduzidos a fonemas, irmã Silvia. Não podem ser reduzidos a sons, não podem ser reduzidos a morfemas, a caracteres gregos, hebraicos, latinos, em sânscrito, uma língua mais antiga da face da terra. Não importa, porque a gente vai entrar no mesmo balaio, na mesma briga daqueles que entendem que o nome, os caracteres que têm importância. Não, quando você enxergar nas escrituras o nome de Deus, o meu nome, Jesus, ou o nome que me destes, é a história de Deus com o homem, ou que aquele nome, aquele título representa na história geral, ou pessoal, ou individual de cada um de nós. Querem um exemplo prático e bíblico para a gente identificar que o nome de fato ele precisa ser conhecido e entendido do ponto de vista orgânico e relacional? Querem ver? Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, em 2 textos. Capítulo 4, eu quero que vocês acompanhem com muita atenção esses 2 textos. Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. Quem achou, diga amém. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Qual é o sujeito do texto? Jesus. Alguma dúvida de qual é o nome apresentado, designado no texto? Este Jesus. Versículo 12. Eu quero que você diga se você concorda com o texto ou não. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Olha aqui, nome de quem? Versículo 11, Jesus. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Quem concorda com o texto? Quem diz amém para esse texto? Existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos? Mas o irmão Jesus que está aqui à minha frente, ele salva alguém? O irmão Jesus que está aqui à minha direita, ele salva alguém? O outro irmão Jesus que está ali atrás, irmãos, não tem nenhum Jesus aqui de nome, tá? É apenas para entender. Jesus salva alguém? Que Jesus é esse? Ah, pastor, aí você precisa saber que é o Jesus lá, o nome hebraico, o nome grego. Para de besteira. Esse Jesus, ele tem uma história. Esse Jesus, ele tem características, ele tem algo, uma expressão que nós precisamos entender. Não basta, eu repito, identificar um nome. Isso é reduzir Deus demais. Então esse Jesus aqui salva os homens? Sim ou não? De acordo com o texto. Em Atos, ainda em Atos, a gente vai verificar que morfema e fonema não resolve o problema de ninguém. Atos 19, versículos 13, 14, 15, 16 e 17. Quem achou, diga amém. E alguns judeus, exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o que, igreja? O nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, olha o nome, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus,
e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno foi expulso no nome de Jesus e se submeteu àqueles homens. Não, está escrito assim, porque o nome é o nome, é yahoo.com.br, é Yahvé, é Jesus. Não. O que aconteceu? Versículo 16: e o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Versículo 13, finalzinho. Versículo 15. O espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Percebe que a questão aqui é de conhecimento, é uma questão de entender, é uma questão até mesmo positivamente falando, que não é o caso dos demônios, mas é o nosso caso de relacionamento. Não basta ter um nome escrito, não basta saber o nome nas línguas originais, não basta saber essas estruturas gramaticais. Você precisa ter conhecimento, você precisa ter relacionamento, ter entendimento vivo, orgânico, prático do que é o nome, do que significa o nome. A igreja de Filadélfia é uma igreja que guarda, que não nega o nome do Senhor. Nós precisamos ter isso no nosso coração, amém? Não negar o nome do Senhor, mas não é o nome Jesus apenas, mas o que esse nome significa para você. Quando você pensa em Jesus, quando você pensa no Cristo, quando você pensa outro nome, no Logos, um substantivo, quando você pensa na razão, no verbo, quando você pensa no conselheiro, quando você pensa no príncipe da paz, quando você pensa no rei, quando você pensa no soberano, quando você pensa no arquiteto do universo, quando você pensa na vida, quantos nomes podemos dar? Não existem nomes suficientes na terra, fora da terra, no universo, que podem classificar Deus, que podem reduzir Deus. Não existem nomes. A paz, a justiça, porque ele é chamado de quê? Ele é o conselheiro, ele é o príncipe da paz. Lemos ou não lemos esse texto? São nomes. O nome será o quê? Maravilhoso. Quando você pensa nesse nome maravilhoso, de fato, de verdade, ele é o maravilhoso na tua vida? Ou ele é qualquer um? Não nega o nome. Quando você pensa no príncipe da paz e a sua vida está atribulada, você recebe a paz do príncipe? Ou é mais um nome, Jesus, um jesuinho da sua vida, qualquer? Quando você pensa no nome conselheiro, e você precisa de um conselho, não é conselho de pai apenas, conselho de mãe, conselho de pastor, e são bons conselhos, viu? Conselho de pastor é bom, viu, queridos? Aconselho vocês a receber conselho de pastor. Conselho de mãe, né, irmã Julinha? Não é conselho bom? Quando a mãe tem juízo, melhor ainda. Conselho de pai é bom? Também, mas ele é conselheiro. Quando você pensa nesse nome, você recebe o conselho do teu Deus? Do nome conselheiro? Ou, não, esse nome conselheiro não tem lugar na minha vida. Quando você pensa no nome Deus forte, ele de fato é forte na sua vida. O que representa o nome de Deus para você? O que representa a figura de Deus para você? O que representa a natureza de Deus para você? E a partir daqui, queridos, eu quero então avançar com vocês. Eu quero avançar e explicar, após essa introdução toda, o porquê do título dessa ministração. Voltando para Apocalipse, capítulo 3, deixemos sempre aberto o nosso texto. Filadélfia, o título da mensagem de hoje é A Igreja Gloriosa. Não foi o título indicado no início da ministração? Lembro que na semana passada o título indicado foi Filadélfia, a Igreja Guardiã. Eu expliquei, eu fiz aqui um resumo,
guardiã porque guardava o quê? Queridos, me ajudem. Igreja guardiã porque guardava a palavra. A palavra, não vou repetir. Igreja guardiã porque guardava a palavra. Filadélfia, a igreja gloriosa. Vincule, relacione esse termo glorioso com o nome. E por que eu quero vincular, ou eu posso vincular a expressão igreja gloriosa com o nome? Por quê? Abra sua Bíblia em Apocalipse 3, versículo 12, e também em Apocalipse capítulo 21, versículo 9. Acharam, amados? Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, vírgula. Nós já vimos algo sobre o nome de Deus? Amém? Vamos avançar? O nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. O que será gravado sobre ele? O que será gravado sobre ti? Pergunta para a pessoa que está perto de você, meu irmão ou minha irmã, o que será gravado sobre você? Diga o nome de Deus. Nós já vimos algo sobre o nome de Deus, mas o que? O nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. Então, Filadélfia é a igreja gloriosa porque ela não nega o nome, porque ela mantém, ela guarda uma condição, ela não nega a sua condição, ela não nega a sua posição de noiva do Cordeiro. Eu posso ouvir um amém? Filadélfia não nega a sua condição de noiva do Cordeiro. Estou inventando alguma coisa ou está aqui? Será gravado o nome da cidade. Pastor, tem um texto mais claro? Tem. Vamos ver um texto mais claro. Apocalipse capítulo 21, versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, que falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Meu querido, preste atenção nisso. Não negar o nome é entender, é não negar a nossa condição de noiva. Amém? É não negar a nossa posição de futura esposa do Cordeiro. É não negar a nossa posição hoje de noiva do Senhor. Pastor, e o que isso quer dizer? Deixa eu tentar exemplificar em exemplos mais próximos a nós. Esse aqui é o irmão Cádimo. Os irmãos não conseguem ver todos aí, a ministração depois vai ser disponibilizada, mas vocês não vão ver o rosto do Cádimo nem da Nayana. Mas eu vou tomar 2 irmãos, um casal que está aqui à minha frente como exemplo. Amém? A irmã Nayana, esposa hoje, sim, eu digo hoje, tem tempo, mas hoje, do irmão Cádimo. Qual é o seu sobrenome, irmão Cádimo? Seu sobrenome? Sobrenome de família, sobrenome Costa. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu não sei se o noivado durou 1 dia, 2 dias, 1 mês, 2 dias, ou 1 semana, não sei. Mas até então, uma moça chamada Nayana, que tinha um sobrenome, é claro, de família, ela almejava, os olhos brilhavam quando ela pensava que um dia ela seria a senhora Costa. A senhora Costa, porque ela teria uma condição de esposa no futuro, mas ela seria o quê? Ela era uma noiva que almejava, que os olhos brilhavam, que sentia felicidade. Tá até hoje, feliz. Imagina a alegria dessa mulher casada com o irmão Costa, que recebeu um nome, um sobrenome. Esse exemplo, queridos, apenas para que vocês entendam que nós temos um nome. E eu já disse, não se preocupe com fonemas e com morfemas. Nós temos uma herança, amém? Nós temos uma identidade, nós temos um nome, nós temos um sobrenome, nós somos noiva. E quem é o nosso pretendente? Quem é o nosso noivo?
Jesus, é o Senhor, é Deus, é o Verbo, é o Logos. Trata-se de uma questão de relacionamento. Ser noiva do Senhor é ser companheira do Senhor. Ser noiva do Senhor é ser aquela que representa o Senhor, é aquela que é fiel ao Senhor. Uma noiva que tem um noivo aguardando e esperando, e namora com um, e namora com outro, e namora com outro, e com outro, com outro. O que vocês acham de uma noiva dessa? Está certa essa noiva da cabeça, irmã Júlia? De modo algum. Uma noiva precisa guardar a expectativa do casamento, mas desde já, mesmo solteira ainda, mesmo noiva, ela tem que valorizar o quê? O nome do seu noivo, a reputação do seu noivo, a história do seu noivo, o legado do seu noivo, a herança do seu noivo. Se a gente parar para pensar, qual é a herança que nós temos, queridos? A Bíblia diz que da parte de Deus nós recebemos toda sorte de riquezas espirituais em Cristo Jesus. A Bíblia diz que da parte de Deus em Cristo nós somos novo homem, nós somos novas criaturas. A Bíblia diz que nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia diz que nós estamos acima dos principados e potestades. A Bíblia diz que nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Existe muita coisa a ser dita a respeito da nossa herança, do nosso legado, do nome que nos cobre, da história que nos acompanha. Ser noiva é ser coparticipante dos sofrimentos de Cristo. Ser noiva é estar ali, lado a lado com seu companheiro. Esse não é o papel de uma esposa? Esse não é o papel de uma noiva que ama, que é fiel ao seu marido? E no nosso caso, ao nosso noivo e ao nosso Senhor? Querido, se existe e deve existir, viu? Se existe e deve existir fidelidade nos relacionamentos humanos, do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, do noivo para com a noiva, da noiva para com o noivo, há ou não há fidelidade, ou não deve existir fidelidade? Quanto maior não deve ser a minha fidelidade para o meu sobrenome celestial? Quanto maior não deve ser o meu apego ao meu nome, ao meu noivo, à minha história e à minha herança? Há mais um texto em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, falando sobre ser noiva. Apocalipse 1:9. Palavras do apóstolo João, da sua experiência, da sua condição enquanto parte da noiva do Cordeiro, de uma igreja gloriosa. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João era companheiro dos irmãos? Era. A palavra companheiro significa comer pão junto, significa estar tendo a mesma comida, o mesmo alimento de forma comum. Cadmo, você é meu companheiro. O que isso quer dizer? Que nós somos amigos, que nós comemos o mesmo pão, que nós desfrutamos da mesma mesa. Isso é o que? Companheirismo. Aqui diz o texto: João, irmão vosso e companheiro na... Diz o que é a sua Bíblia? Tribulação. Companheiro no reino, companheiro na perseverança, vírgula, em Jesus. O companheirismo é onde? É fora dele? O meu companheirismo com a irmã Silvia, qual é a base do meu companheirismo contigo, Silvia? Em Jesus. Qual é o meu companheirismo, a base do meu companheirismo contigo, irmão Almir? Em Jesus. A minha perseverança, o reino, a nossa história de vida é unida por um único nome, porque todos nós, embora sejamos muitos, fazemos parte de um único corpo. Somos muitos membros, fazemos parte de um único corpo, que é Cristo Jesus. Temos uma mesma história, um mesmo sangue e temos um mesmo sobrenome. Filadélfia, a igreja gloriosa, é uma igreja que guarda
a sua condição, que não nega a sua condição e a sua posição de noiva. Mas também, eu quero avançar um pouco mais sobre esse entendimento do nome. Filadélfia é a igreja gloriosa porque também ela tem o conhecimento vivo desse nome. Lembra que eu falei que o nome não pode ser tomado como um morfema ou como uma grafia apenas, mas o nome é como uma experiência, como uma realidade de bênçãos espirituais da própria natureza de Deus. Abra sua Bíblia em João, Evangelho, capítulo 17. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo 12. É uma leitura um tanto mais extensa. Os irmãos prestem atenção. João 17, do versículo 1 ao versículo 12. Acharam, amados? Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que, olha a explicação do que é a vida eterna, queridos, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Versículo 4, grife esse versículo: eu te glorifiquei na terra, vírgula, olha a explicação do glorificar. O que Cristo está dizendo aqui? Pai, eu te glorifiquei na terra. Não é isso que está escrito? Como houve, ou foi possível essa glorificação? Consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Antes que houvesse mundo, manifestei, olha aqui, o teu nome aos homens, que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste, e é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os. Onde? Em teu nome, nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Glorificação, e esse é um dos textos mais claros, mais profundos das Escrituras. O Novo Testamento fala com clareza sobre glorificação. Nós tínhamos um conceito equivocado, digo nós enquanto igreja mesmo, um conceito há muito tempo atrás, que glorificação seria simplesmente morar na glória um dia com Deus. E há uns que entendem ainda que glorificação é um conceito mais rasteiro ainda, que glorificação é ter um tipo de brilho, é um tipo de glória, de luz fosforescente, alguma coisa lá na eternidade, estou glorificado. Mas Cristo diz: glorifica-me, ó Pai, com a glória. Olha o versículo 4, perdão, versículo 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Preste atenção, antes de existir mundo, antes de existir qualquer galáxia, antes de existir qualquer anjo, nada feito no universo, quem é? Ou quem havia apenas, quem era? Deus. E o Espírito Santo poderia dizer: Pai, tu és Deus? O Espírito Santo, claro, como não? Como não? O Espírito Santo poderia dizer: Pai, tu és Deus. E o Filho poderia dizer ao Espírito Santo: Espírito Santo, tu és Deus. E entre eles, um poderia dizer para o outro: tu és Deus. Quem é que tinha um conhecimento da divindade? De quem era Deus então? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ficou claro para vocês esse argumento, essa explicação? Agora, um Jesus Nazareno, como disse o texto de Isaías, sem aparência, sem formosura,
com 30 e poucos anos de idade, parecendo semelhante a uma raiz de uma terra seca, que andava a pé, poucas vezes de jumento, muito mais a pé, com os pés empoeirados, pregando o evangelho na Galileia, na Palestina, em Jerusalém. Aquele homem era Deus. Pense com o olhar do tempo, pense com o olhar dos contemporâneos, dos conterrâneos do Nazareno. Aquele homem era Deus? Há uma interrogação. Sim, pelos olhos da fé, pela revelação, os discípulos receberam essa revelação, mas eles não viam Jesus como Deus. E Jesus, ele tinha uma glória original, um conhecimento dessa divindade, que ele pede agora: Pai, glorifica-me, manifesta a tua divindade em mim. Versículo 5: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus Cristo, momentos depois, iria para a cruz. Quem é que vê naquele crucificado o Deus encarnado? Mas ali existe uma glória, sim ou não? Há uma manifestação da glória, do Senhor da glória. Escreveu o apóstolo Paulo, porque crucificaram quem? O Senhor da glória. Percebe como a palavra glória, ela toma agora uma dimensão maior? É uma revelação de quem Deus é. A igreja gloriosa, a igreja de Filadélfia, esse ministério, você precisa ter o conhecimento vivo de Deus, o conhecimento da natureza de Deus, a expressão de quem Deus é. Quando nós andarmos, as pessoas precisam ver que em nós, pessoas sem formosura, sem aparência, como aquele Jesus lá da Palestina, há uma expressão, um conhecimento vivo, orgânico, real de Deus em nós, sobre nós e através de nós. Amém? Igreja gloriosa é a igreja que tem esse conhecimento de quem Deus é, não teologicamente, mas de quem Deus é dentro de nós e através de nós. Mas a igreja gloriosa, e eu vou encerrar por aqui, nesse último ponto, queridos, é uma igreja que também ela é gloriosa pelo próprio nome que ela leva. E eu encerro daqui a pouco a ministração, voltando para a etimologia, para o significado da palavra Filadélfia. O que significa Filadélfia? Quem pode me ajudar? Os irmãos aí, estudantes, universitários, arqueólogos, antropólogos de plantão. O que significa Filadélfia? Amor fraternal. Filadélfia, amor fraternal. Uma igreja gloriosa que guarda o nome, que não nega o nome, é uma igreja que possui como característica marcante o amor fraternal. Quando nós lemos a carta magna do amor no Novo Testamento, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, nós temos ali o que é o amor. O amor, ele é impaciente. O amor se exaspera do mal, o amor é duvidoso, o amor é ressentido, o amor, ele não aguenta desaforo. Esse é o amor, não? O que é o amor? O amor, ele é paciente, ele é benigno, ele é manso, ele é cuidadoso, o amor é carinhoso, não se ressente do mal. Uma igreja gloriosa, um irmão glorioso. Eu me lembro do meu tempo de igreja, enquanto movimento pentecostal, havia muito essa expressão: esse irmão está cheio da glória do Senhor, irmão glorioso, cheio da glória. Mas era um irmão que não podia levar um apertão no pé, alguém não podia esbarrar no pé daquele irmão, que a glória que se via ou que se percebia esvaía, sumia. Mas a glória que eu quero ter, a glória que nós precisamos ter,
A glória que esse ministério tem ou quer ter mais ainda é a glória de guardar o nome como uma característica marcante de uma igreja que possui, que revela, que manifesta o amor e o cuidado pelos irmãos. É o amor fraternal. Leiam os evangelhos, você vai encontrar o quê? Um Jesus glorioso. E como é que é o Jesus glorioso? É porque, pastor, ele estava andando lá na Galileia e de repente ele brilhava. É por isso que ele é glorioso? Já sei, pastor, porque em Mateus está escrito que ele estava no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, e ele se tornou glorioso. É por isso. Jesus glorioso é o Jesus que se sentava com as prostitutas. Jesus glorioso é o Jesus que abençoava as crianças. Jesus glorioso é o Jesus que apacentava carinhosamente. Tinha palavras de dureza, de repreensão, tinha de exortação para os fariseus. Nunca li nos evangelhos Jesus dizendo uma palavra dura para um pecador, aquele que estava ali cheio de chagas, porque a culpa é sua, eu bem que te avisei, e o meu pai também te avisou, porque o meu pai é fogo consumidor. Se você não tivesse feito a besteira que você fez, você não estaria leproso aí. Já leu isso? O que você lê nos evangelhos? Um Jesus que abraça, que atrai, que apacenta, que encoraja. Isto é glorioso. E eu encorajo, eu incentivo que a nossa experiência de Filadélfia, porque nós precisamos ter uma experiência filadélfica, amém? Nós precisamos ter todos os pontos positivos das demais igrejas. Nós precisamos verificar o nosso termômetro espiritual, aquilo que é negativo, para nós não cairmos. Eu não posso repetir as outras ministrações, mas hoje eu quero encerrar dizendo que a experiência maior, marcante, de destaque de uma igreja gloriosa é uma igreja que tem consigo o amor fraternal. É o amor pelos irmãos. Pastor, e o que mais? Meu irmão, o que for mais, o que vier depois, eu não sei, mas eu prefiro ficar com aquilo que é mais importante, porque Deus irá acrescentar aquilo que for necessário. Mas se eu tiver o mais importante, que é o amor pelos irmãos, o amor que é o vínculo da perfeição, o nome do amor, porque Deus é o quê? É amor. Nós lemos em Isaías capítulo 9 que o nome dele será o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus da eternidade. Será que eu poderia acrescentar no Novo Testamento que o nome dele será amor? Posso acrescentar? Existe algum erro aqui, queridos? Eu estou pecando contra Deus? O nome de Deus é amor? O nome de Deus é amor? É? E qual o seu sobrenome? Diga: amor.